Quantos casamentos já foram desfeitos por causa da ira? Ouça o que eu vou dizer. Vou dizer algo aqui sobre a ira, e é bíblico. E nós precisamos tomar cuidado com essa arma que muitas vezes é mortífera de Satanás. Em Provérbios capítulo 27, versículo 4, a palavra diz que cruel é o furor e impetuosa é a ira. Olha aí, cruel é o furor e impetuosa é a ira. Partindo deste princípio, a ira é uma crueldade impetuosa e cheia de ofensas explosivas, provocações vingativas e insinuações desumanas. Ela é como um vulcão que lança de si mesmo lavas incandescentes, fumo e cinza. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 22, todo aquele que se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Palavras de Jesus. João disse na primeira epístola, capítulo 3, versículo 5, ele diz o seguinte: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ouça bem, a ira, meus irmãos, é a fratura da amizade. A ira é o ódio e o câncer do amor. E isto levou Paulo a escrever à igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 31 de Efésios: longe de vós toda a ira, longe de vós toda a cólera, longe de vós toda a amargura, longe de vós a raiva, a cólera, a fúria, o ódio e o desejo de vingança, longe de vós. A ira é o tesouro dos malvados. Todas as ordinárias máculas somam o peso dela. Caim começou com ira para praticar o primeiro homicídio. Quando Deus veio a Caim, o que foi que Deus falou com Caim? Por que andas irado, Caim? Por que descaiu o teu semblante? Caim, ele começou com ira no seu coração, antes de praticar o primeiro homicídio. E a pergunta de Deus para ele foi esta, repito: por que andas irado, Caim? Por que descaiu o teu semblante? Foi a pergunta de Deus para Caim em Gênesis capítulo 4, versículo 6. Veja bem, ouça bem. Na ira estão as armas do homicídio. Ela muda e transforma a fisionomia de suas vitrines. Por isso é fácil localizá-la, mas é difícil arrancá-la de seus prisioneiros. Ela é a lima que afia a faca dos assassinos. Ela é a bala que atinge o alvo da matança. Ela é o centro de todas as vinganças. Ela é a trilha dos rafeiros. Ela é o ninho da violência. É preciso tomar cuidado. Por isso o Tiago está dizendo aqui: tardio para falar. Ou seja, isso, tardio para falar,
pronto para ouvir, tardio para irar. Na ira não opera a justiça de Deus. Alguém pode estar dizendo: pastor, eu tenho um temperamento explosivo. Eu não estou aqui falando de temperamento, eu estou falando de ira sem controle. Não estou dizendo que uma hora ou outra você não vai ficar irado. Todos nós temos os nossos momentos de ira. E às vezes nós temos motivos para isso. Existem motivos para a gente ficar irado muitas vezes. Todos nós temos nosso momento de ira. Eu não estaria sendo verdadeiro com vocês se eu dissesse a vocês que em momento algum da minha vida eu fiquei irado ou não fico irado. Lógico que há momentos que eu fico irado. Isso é um sentimento de todo ser humano. Mas nesse caso, em Efésios capítulo 4, versículo 26, diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Ficamos irados, mas não podemos dar lugar ao diabo. Ou seja, nós precisamos ter domínio próprio. E se tivermos domínio próprio, nós controlamos a nossa ira. Para isto, a palavra de Deus tem de estar enxertada em nós. Se nós tivermos a palavra de Deus, é o que está dizendo o Tiago aqui, se a palavra de Deus está implantada em nós, nos momentos da nossa ira, nós vamos ter controle sobre ela, porque a palavra de Deus nos dá essa capacidade de autocontrole. Aleluia, louvado seja Deus. O que nós estamos tratando aqui, irmãos, é de uma ira incontrolável. É de uma ira que te domina, que te conduz, que te governa e que te leva ao caminho da vingança. Se você está com o seu coração assim, esconde dentro do seu coração hoje a palavra de Deus. Não deixa a ira te dominar, não. A ira abriga-se no íntimo dos insensatos. Andar irado e carrancudo é denunciar a si próprio um desequilíbrio psíquico e espiritual. É exteriorizar a presença da insensatez, que é uma das dimensões da loucura. Satanás provoca os filhos de Deus, até que a mansidão descrita aqui por Tiago se converta em cólera. E esta é a filha explosiva da ira. Então Tiago está colocando aqui que a palavra de Deus implantada em nós resolve o problema da ira do coração. No capítulo 5, versículo 2 de Jó, Jó sentenciou, porque a ira do louco o destrói. Olha o que disse Jó: porque a ira do louco o destrói. E o livro dos Provérbios registra, no capítulo 12, versículo 16, a ira do insensato no instante se conhece. Ela é, primeiro, destrutiva, segundo, não se pode esconder. Dificilmente uma pessoa irada, ela consegue esconder a sua ira. Provérbios capítulo 19, versículo 19 diz: o homem de grande ira tem de sofrer o dano,
porque se tu o livrares, virá a fazê-lo de novo. Como resolver esse problema? Como resolver esse problema? Tiago está dizendo que se a palavra de Deus está implantada em nós, nos momentos de nossa ira, nós vamos ter controle sobre ela, e ela jamais nos controlará e nos conduzirá aos fracassos. Controlar a ira é uma condição que nós recebemos quando a palavra de Deus está implantada em nós. Então, meus irmãos, muitas famílias já foram destruídas por causa da ira descontrolada, porque as pessoas não tiveram, ou o pai, ou a mãe, o esposo, a esposa, o filho ou a filha, seja lá quem for, não teve controle sobre a ira. Pelo contrário, deixaram a ira te dominar. Quantos maridos têm matado suas esposas e ainda dizem: matei por amor? O inimigo, Satanás, ele tenta os filhos de Deus, ele provoca os filhos de Deus, até que a nossa mansidão se converta em cólera, e esta é a filha explosiva da ira. Então não permita isso. Por isso é importante que nós recebamos a palavra. Esta palavra que Tiago disse é a palavra da verdade, é a palavra de poder, é a lei perfeita, é a lei da liberdade, é o espelho da alma. É esta palavra, a palavra de Deus, que gera em você a capacidade de você ter domínio próprio. E você tendo domínio próprio, você vai dominar seus momentos de ira. Irei-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. De maneira que, meus irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser desenvolvida em nós. Ler a palavra não como um livro, mas como a voz de Deus. Não podemos fazer da palavra apenas textos escritos. Não podemos ler a palavra como um livro qualquer, mas devemos ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como a voz de Deus falando conosco. Precisamos, entendendo o que Tiago disse aqui, nós precisamos ter cuidado de não cair no cinismo de conhecer a palavra e não praticá-la. Porque ele fala sobre o cinismo de muitas pessoas de conhecer a palavra e não praticar a palavra. Ela precisa ter manutenção diária na nossa vida. A fé vem por ouvir, ler, conhecer a palavra de Deus. É preciso que nós tenhamos comunhão diária com a palavra de Deus. A palavra salva e abençoa a vida, se acompanhada da recusa do pecado. A palavra salva e abençoa a nossa vida se houver perseverança nela, se houver mansidão, se houver humildade no coração para recebê-la e praticá-la na sua vida, se houver respeito a ela, ela então vai desencadear ações coerentes na sua vida.
O diabo vai lutar, o diabo vai pelejar, o diabo vai tentar, mas ele nunca vai conseguir derrotar você, porque a sua vida está baseada na palavra, fundamentada na palavra, alicerçada na palavra. A palavra de Deus está em vós.